todo mundo já entrou. Vocês estão me ouvindo bem aí do fundo? Sim. Agora, antes, o nosso microfone dava aquele apito no comecinho, né? Até a gente ajustar, demorava um pouco. E agora eu estou, olha, me sentindo ótima aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que a luz do Mestre Jesus envolva todos os corações nessa noite, encarnados e desencarnados. E o primeiro convite que eu faço com muito carinho, bom, para quem não me conhece, meu nome é Aletheia, agradeço o convite carinhoso de dividir a leitura do Evangelho com vocês essa noite. Eu acho que essa partilha, para mim, é muito valiosa, porque eu aprendo muito. E quando a gente faz a leitura do Evangelho, é sempre primeiro conosco, né? A leitura nos traz reflexão, nos traz as respostas, e aí dentro do que a gente entendeu, a gente vem e partilha com muito carinho, com muita humildade, com muita alegria. Convido a todos para que a gente possa agora relaxar, né? Colocar na nossa mente a imagem do Mestre Jesus, agradecendo esse momento em que a casa foi preparada para nos receber, cada assento desse foi trabalhado fluidicamente com muito carinho, com todo amor para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então façamos todos juntos a prece do Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Como é gostoso, né, essa oração. Parece que ela vai aquietando mesmo e vai nos colocando em nós para poder partir. Ai, que delícia. Obrigada. Boa noite de novo. É tão bom chegar todo mundo assim. Eu vou começar com os recados, Jô, se eu me lembrar de todos, senão se eu vou fazer assim, você me ajuda, tá bom? O primeiro recado é sobre o mês espírita, né? Então, é a última palestra, é isso? Do mês espírita, aqui na Casa do Caminho, é isso, né? Dia 28, domingo, olha, domingo, hein? 7 da noite. A palestrante é? Madalena. Eu não conheço, né, Gil, aqui? Ah, não, acho que é a primeira vez que ela vem. Então, a gente faz o convite carinhoso para quem quiser partilhar desse momento gostoso, né, da última palestra do mês espírita aqui na nossa casa. Estaremos todos aqui para recebê-los com carinho, com amor, partilhando junto do momento. Vamos ter aqui também no finalzinho aquele bolinho, aquele refrigerante. Quem quiser também partilhar disso, quiser trazer alguma coisa para dividir e a gente poder partilhar todo mundo junto desse momento gostoso, é bom também, porque um bolinho ninguém dispensa, né? Uma torta, um refrigerante é bom. No final da palestra a gente confraternizar. Coral, Vozes do Caminho. Ah, Coral, Vozes do Caminho. Ai, que lindo, adoro. Vai estar aqui também as crianças cantando pra gente. Tem um momento gostoso de partilha, né, Jô? Uma outra coisa é sobre a necessidade, para quem estiver na sintonia e também tiver essa vontade, esse chamado, a gente está precisando na casa de fralda descartável adulto, tamanho M, tá? Para um irmão que está precisando. Então, se alguém estiver na sintonia e quiser ajudar, vocês podem procurar as meninas aqui na porta, que elas estarão à disposição para explicar e para poder tirar dúvidas, tá bom? Eu queria muito fazer uma partilha de uma leitura hoje, e é muito interessante falar disso, porque o Evangelho, para mim, como deve ser para vocês até, quando a gente vai fazer a leitura do Evangelho, a gente faz com toda aquela atenção, né? Porque às vezes tem uma palavra ou outra que a gente não consegue compreender, e a gente vai lá e lê de novo para ver se é aquilo que a gente entendeu. E aí o Evangelho nos traz lá a instrução dos Espíritos, que eu adoro ir direto lá depois. Por quê? Porque a instrução dos Espíritos, ela tem uma linguagem
que a gente acessa, já perceberam? Né? Quem faz o estudo do Evangelho em casa, ou quem já leu o Evangelho, enfim, no dia a dia. Então, quando a gente faz a leitura, eu falo assim, nossa, eu não entendi isso aqui, mas como é que eu vou partilhar disso? Então, eu já tomo esse caminho, assim, eu faço a leitura e vou lá no Livro dos Espíritos e partilho com vocês as instruções dos Espíritos. Por quê? Porque para mim, eu consigo acessar rápido e consigo ter um entendimento do que a parábola quer me dizer, do que a passagem quer me dizer. Então, quem já veio nas minhas preleções já sabe que eu sempre vou correndo lá para a instrução dos Espíritos. Então, a gente vai falar hoje de uma passagem do capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração, lá no Vem deixar vir a mim os pequeninos. Então, eu quero fazer essa primeira leitura, para que a gente seja envolvido e levado à reflexão do que ela quer dizer, e a gente vai tentar trazer isso de uma forma que a gente possa entender os dois pontos que eu acho que é importante. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixe vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes se assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho, e eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo de humildade. Então aqui tem o trecho que fala sobre os pequeninos, e agora a gente vai para a instrução dos Espíritos, em que o Espírito João fala sobre esse trecho, que eu achei a coisa mais linda da vida, e eu me emocionei muito, porque quando a gente lê essa primeira passagem, a gente consegue entender o que Jesus quer dizer, né, sobre os pequeninos. E aí, quando a gente vem na instrução, ela diz assim: Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas o apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno delas e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada, foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus amados, eis chegados tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que se liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte
e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Eu vou chorar quando eu ler esse trecho, porque aqui a gente fala de dois aspectos nessa leitura, né? Que quando Jesus fala, vinde a mim os pequeninos, e depois a gente faz essa segunda leitura, e a gente lê assim, que Jesus quer que a gente vá até Ele, como a criança que vai até a mãe, né? Sem medo, sem vergonha, sem julgamento. Ela vai pronta, aberta, sabendo que ela vai ser acolhida, que aquela mãe vai estender a mão, que a mãe vai acolher, vai afagar e vai explicar e tirar de nós todas as nossas dúvidas quando somos crianças, não é assim? A nossa mãe, ela é o nosso universo. A criança, quando ela está naquele tamanhinho e vem para isso, né, na verdade. O espírito reencarna e se coloca na posição da criança indefesa para aprender com aquele espírito que se colocou como mãe, sendo o universo desde a amamentação, né? Porque quando a criança nasce, o que é o mundo dela? É aquele seio que ela amamenta, vai nada. Pode ver, porque a criança chora, e vai lá, a mãe senta e amamenta, e dorme 5 minutos, e volta ali, põe para mamar de novo, e essa criança só se acalma ali. Bom, aí eu já me empolgo, porque eu sou mãe de muitos, né? Então a gente que é mãe de muitos, como eu, que são 5, a gente já pega sempre esse ensinamento. Dali da amamentação, aquela criança vai para onde? Aprender a reconhecer o olhar da mãe. Não é assim? Essa criança está desprovida de qualquer coisa, ela está entregue. E é olhando para aquela mãe que ela vai entender assim, nossa, deixa eu ver aqui quem que é ela. E aí ela olha e vê a mãe como o ser mais lindo do mundo, né? Começa a dar aquele sorrisinho banguela, aquela coisa assim, que é feio, mas a gente acha lindo. E dali ela vai se desenvolvendo dentro de uma confiança inabalável. Porque dali ela vai começar os primeiros passos, querer pegar as coisas, e ela olha para a mãe e fala se pode, e a mãe fala que não, vai aqui. É isso que Jesus espera de nós, né? Que a gente vá até Ele sem medo, sem dúvida, sem incerteza, sabendo que nele está a fonte de tudo que a gente precisa. O segundo aspecto é a gente entender que nós somos todos educadores. A partir do momento que você vem e reencarna e você começa a se questionar, né? Como que eu vim? De que forma eu me eduquei? Né? Saí desse universo da minha mãe, aí depois eu vou para um outro universo que são as pessoas que convivem no meu seio familiar, e a gente vai se desenvolvendo ao longo da nossa existência. Se educando, porque tudo é troca de informação, não é? Só que a gente às vezes esquece que não é só a mãe ou o pai, é o avô, é a tia, os professores, o convívio na sociedade, que nos leva a nos tornar educadores. A partir do momento que eu me instruo e que eu chego em alguém que está nessa infância intelectual, que é a minha deficiência também, todos nós, é uma troca. Então, a partir do momento que eu estou aberto a me edificar, a me educar, a me autoconhecer, cuidar da minha criança interior, que está ali assim, buscando em mim as minhas compreensões, quem foi Jesus, o que é esse ensinamento, o que é o mundo espiritual, o que está além disso aqui. Eu vou partir primeiro das minhas questões, ok? O que me faz vir até aqui, por exemplo? Né? O que faz com que cada um de nós estejamos aqui, irmãos encarnados e desencarnados? É o quê? Primeiramente uma busca, não é? Uma busca da palavra, uma busca de um alívio, de uma dor. E por que a gente vem buscar? Porque nós queremos respostas, não é? O alívio. Então, a partir do momento que eu começo a me questionar, eu vou buscar a leitura, que aliás é algo que eu quero fazer um parênteses,
Porque a leitura edifica, o autoconhecimento salva. Informação e educação nos faz ser também essa mãe que acolhe a si, que acolhe o outro que tem dúvida, que está pronta para auxiliar, que está pronto para ouvir, que está pronto para abraçar, para perdoar, para ser fraterno. Eu só vou ter essa consciência quando eu educo a minha criança interior. Quando eu deixo virar mim o pequenino que eu sou. Diante da imensidão da vida, diante das questões com os meus irmãos, com a minha família, no meu trabalho. Então eu venho e educo essa minha criança. Que precisa de mais. Que precisa entender por que está aqui. O que eu posso ser de melhor. O que depende de mim. Na educação do pequenino que eu sou, para que eu possa também partilhar para o pequenino que o outro é, que o outro precisa, e no que eu posso auxiliar. Então a educação, a leitura, o compartilhar, né, de dúvidas, esse ir a Jesus, sabendo que eu preciso, que eu sou ignorante, que eu sou pequeno, que eu encarnei numa orbe para me desafiar, para parar as minhas arestas, para aprender a perdoar, para ser perdoado. Então são muitas questões, nós temos momentos felizes aqui na Terra, isso é dádiva. Momentos de partilha que nos emocionam e que a gente aprende. Mas na grande maioria das vezes, estamos aqui para sermos desafiados em nossas questões. Para justamente aprendermos a partilhar, a entender que a gente não sabe tudo, aprender que a gente erra, mas que a gente pode acertar com os nossos erros, que aquela palavra amiga que o outro me traz no momento me acendeu aqui. Opa, eu nunca tinha ouvido isso, eu acho que isso faz sentido. Quem que está gritando isso dentro de nós? Essa criança, esse pequenino. E aí Jesus nos mostra como, através dessa fraternidade, dessa troca, da educação, dos livros, das reuniões, dos desafios na nossa casa, no nosso trabalho, o aprendizado que a gente precisa parar e falar, nossa, olha, mas não é que eu posso ser melhor que isso aqui, nisso aqui? Hoje eu ouvi uma coisa que me fez pensar, às vezes a gente está falando aqui, e às vezes quem está aí pensa assim, nossa, a gente está falando, a gente já entendeu 100%, não, a gente está sendo testado também. E aí quando a gente termina aqui, aí sempre vem um irmão aí que está ouvindo e fala assim, nossa, isso foi para mim. Essa palestra foi para mim, essa palavra, isso aí foi lá para minha casa, eu tenho que passar isso para minha mãe. E assim vai. Essa é a educação desse pequenino que precisa aqui, né? Dos nossos irmãos desencarnados, a prece é essa troca. O aprendizado de poder saber quem foi Jesus, o que ele trouxe. Quando a gente faz a leitura do Evangelho, a gente percebe o quanto em nós temos para ajustar. Isso não tem que ser algo assim, nossa, mas por quê? Parece meio pesado quando a gente fala, né? Mas é só a gente olhar o nosso dia a dia, quando a gente acorda e se coloca à disposição da vida. Do convívio com tudo que é. É desafiante, não é? Porque você tem que exercer a paciência, você tem que aprender com horários, você tem que tolerar, você tem que saber como que você vai falar com o outro, como que você vai acolher as dificuldades que vêm para você. Você vai sentir revolta, remorso, você é uma pessoa nervosa, como que você age? E tudo bem, porque cada um vai ser de um jeito e vai agir de um jeito. Mas todos nós, no nosso íntimo, sabemos das nossas deficiências. A gente pode não conseguir falar, verbalizar, mas nós sabemos. Quando a gente deita, meu pai já falava um ditado, que eu acho muito bonitinho e sempre uso para os meus filhos hoje. Que ele falava assim, entre um dia e outro tem uma noite no meio com um travesseiro. Ele sempre falava isso pra gente. Você não quer falar agora? Entre uma noite ou um dia ou outro, uma noite com um travesseiro no meio. Por quê? Porque é lá, nós conosco mesmo, deitadinhos ali, que a gente vai começar a pensar
nas nossas ações do dia, né? Em como a gente agiu, nos nossos problemas. A gente vai saber ali quem de fato nós estamos exercitando em nós. A nossa criança, o nosso pequenino, ele está sendo educado? Nós estamos levando o nosso pequenino para Jesus, nessa confiança em que um dia nós nos levamos para a nossa mãe, para nosso núcleo familiar, para aquela vozinha que cuidou, aquele pai, né? Porque a gente fala mãe no geral, mas que nos trouxe tudo que a gente é na nossa infância. Então, acho que quando Jesus fala, vinde a mim os pequeninos, ele fala também da criança e do pequenino em nós. E da nossa necessidade e responsabilidade de partilharmos da educação dos pequeninos, sim, enquanto crianças, né? Como pais que somos, como avós que somos, como tios, como amigos. O Espírito, ele vem encarnado e vem criança, mas ele não é um Espírito santificado. A criança é um ser abençoado, sim. Porque ela está recomeçando, reencarnada, confiante de que dessa vez vai. Todos nós vemos assim, né? Esperando na fila da reencarnação, pensando, nossa, eu já fiz uma porrada de coisa, estou aqui esperando a minha chance de ser o merecedor de reencarnar naquele núcleo familiar, porque lá eu preciso aprender a ser paciente. Preciso exercitar minha paciência naquele núcleo lá, que eles vão ser o quê? Tudo o que eu preciso para exercitar a paciência. Ou eu vou precisar reencarnar com aquela pessoa, porque a gente se matou lá em uma época distante, né? Por conta do ego, por conta de tantas outras coisas que a gente é testado e não consegue. Então a idade vai estar aqui. E quando a gente pensa no que a gente passou na nossa infância, o que a gente pode oferecer para as crianças que estão vindo, para as consciências que estão vindo, a responsabilidade é grande. Não dá para eu fazer isso sem cuidar do pequenino em mim. A partir do momento que eu sou mãe, que eu sou pai, que eu sou tia, que eu sou avó, eu tenho responsabilidade com quem está vindo no meu núcleo. Aquele espírito que está vindo junto comigo. E eu já estive com ele e falei, eu vou aqui na frente, tá? Fica tranquilo que eu vou na frente e eu vou procurar me informar de tudo que eu puder. Eu vou cuidar da criança em mim para quando você vier, porque eu te amo muito, eu quero poder te ajudar. Eu quero poder educar você e me educar junto com o que você está trazendo para mim. A gente tem que enxergar isso aqui como essa partilha. A partilha do que nossa criança aprendeu em nós, o que Jesus nos mostrou, nos ensinou, nos trouxe, para